Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre a introdução à sintaxe. O que é sintaxe? Esse nome ele é um pouquinho interessante porque ele vai aparecer muito na parte gramatical, principalmente a partir do 8º ano. Então, vamos ver. Vamos analisar essa palavra, sintaxe. Essa palavra sintaxe, ela tem origem grega, né? Como a maioria dos termos gramaticais vem do grego e também vem do latim, né? Então, sintaxe quer dizer em grego estrutura. Por quê? Porque estrutura é algo completo, é algo, assim, digamos, algo que tem um conjunto de coisas. Por causa disso que essa parte aqui, que eu vou destacar na tela, o sim em grego, ele era uma preposição. Ele era a preposição com, né, que tinha sentido de união, é de junção. Então, sintaxe, hoje em dia, ela é considerada o quê? Uma parte, vamos escrever aqui, da gramática, né? Gramática é o que? É o conjunto de regras de uma certa língua. Então, a sintaxe é uma parte da gramática responsável pela análise da função das palavras. Quando a gente fala em função das palavras, nós temos três conceitos caríssimos para isso. Vamos ali, ó. Três conceitos extremamente, vamos escrever ali, importantes para a análise sintática. Análise sintática é quando nós desmembramos cada parte da frase em busca da hierarquia das palavras. O que é uma hierarquia? Lembram? Por exemplo, em uma empresa nós temos hierarquia, que é o quê? Quem manda, quem tem um cargo mais ou menos e quem está por baixo. E isso também acontece nas frases. Sim, nós temos aquelas palavras que mandam, que comandam. Temos, assim, algumas palavras que são importantes, claro, mas menos que outras. E, por fim, nós temos aquelas palavras que, coitadinhas, elas são, né, jogadas de um lado para o outro, ou se elas desaparecerem, elas não farão falta alguma. Então, três conceitos extremamente importantes para a análise sintática são: o primeiro deles, o núcleo. Núcleo é o quê? É uma palavra que, em torno dela, podem vir cada vez mais outras palavras, né? Um núcleo, ele pode ter sentido completo, ou seja, ele basta. Somente ele sozinho, eu me basto. Aquele que é autossuficiente. Ou esse núcleo ele pode ser incompleto. Portanto, ele vai mandar vir outras palavras para o servirem. Né? Depois do núcleo, nessa hierarquia das palavras, ou seja, nesse grau de importância, nós vamos ter o que? Os complementos. Os complementos, eles são, então, o quê? São aquelas palavras, né, de que o núcleo precisa muito. Portanto, complemento é algo importante, porque sem ele, o núcleo fica meio solitário, incompleto, né, impreciso. Calma que com os, né, exemplos nós vamos ver melhor. E três, que são as pobres coitadas, são os adjuntos. O que é um adjunto? É aquela palavra que ou ela pode ser jogada de um lado para o outro, ou ela pode ser excluída sem que ela faça falta dentro da estrutura da frase. Tranquilo, amores? Quer ver? Ó? Vamos brincar um pouco dos exemplos. Eu estou aqui vendo o telefone porque estou em todos os grupos da escola, então podem vir algumas mensagens. Então, assim, vamos lá.
Vamos lá, o computador tem que agilizar. Os ônibus de turistas lotaram a praça. Temos aqui então uma frase. Depois eu vou falar do conceito de frase, período e de oração, que também é muito importante na parte da sintaxe. Então, os ônibus de turistas lotaram a praça. Pois bem, temos aí uma frase, por quê? Porque tem um sentido completo, né? Tem algo que te transmite uma certa informação e também é uma oração. O que é uma oração? É uma frase que possui verbo. O verbo é aquela palavra, bem rapidinho assim, que pode ser conjugada. No eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui nessa frase, essa palavra que eu estou destacando aqui, lotaram, ela é verbo. Por quê? Porque eu posso conjugar. Eu loto, tu lotas, ele lota. Nós lotamos, vós lotais, eles ou elas lotam. Então isso aí é verbo. Verbo é tudo aquilo que pode ser conjugado. Claro que há uma definição muito melhor. Só que isso aí fica para um outro vídeo, tá bom? Então aqui, temos aqui nessa frase duas palavras que são assim, imprescindíveis para que essa frase exista, para que essa frase tome forma, tome corpo. É o os. Se eu tirar o os, essa frase morre? Não, ônibus de turistas lotaram a praça. Assim como esse azinho ali que eu destaquei. Ônibus de turistas lotaram praça. A frase funciona. Então, não é nem esse os e nem esse a, que vão ser o quê? Os pobres adjuntos. Aquelas coisas que eu falei, lembram? Que são desnecessárias, que podem ser colocadas fora, sem que a frase fique manquinha, capenga. Então temos ali, então, já identificamos um adjunto, os. Ônibus. Se eu tirar ônibus dali, os de turistas lotaram a praça, a frase morre. A frase morre porque não tem como essa frase assim vir à vida sem essa palavra ônibus ali. Então nós estamos vendo o primeiro núcleo dessa frase, que é ônibus. Então ônibus é núcleo. Núcleo, então, eu vou sublinhar de caneta vermelha, tá? Os núcleos eu vou sublinhar de caneta vermelha, para vocês terem... Oh, meu Deus do céu, coisa horrível. Calma aí. Ah, meu Deus. Agora isso surtou aqui. Agora eu não consigo nem mais zoar aqui. Poxa. Esses aplicativos, sabe? Pronto. Os ônibus de turistas lotaram a praça. Ônibus, então, é o primeiro núcleo que nós divisamos. Temos ali a preposição de. Quando nós temos uma preposição, nós não podemos considerá-la somente só ela sozinha. Porque preposição, aquelas palavras que ligam, tipo de, como, a, com, para, tudo isso é preposição. Então a gente vai ter que considerar o que vem depois da preposição também. Então, de turistas. Se eu colocar todo esse corpo fora, essa frase fica com sentido completo? Os ônibus lotaram a praça. Funciona, né? Então esse de turistas também é uma coisa acessória. Por quê? Porque não é o ônibus que está pedindo mais alguma coisa para ter sentido completo. Porque esse núcleo ônibus, ele faz parte daquele tipo de núcleo que eu falei. Aquele núcleo que basta a si mesmo. Aquele núcleo, né? Eu sou o bonzão. Eu não preciso de mais ninguém. Então, de turistas também é adjunto, mas eu vou colocar isso com outra cor. Lotaram. Esse verbo, se eu colocar esse verbo fora, essa frase ainda continua com alguma existência? Os ônibus de turistas à praça. Não, a frase morre também. Então não é só ônibus que é o núcleo dessa frase, mas também lotaram. Aí com o tempo nós vamos especificar qual é o tipo de núcleo que é cada uma dessas palavras aqui sublinhadas de vermelho. Agora vamos pegar a praça.
O a gente viu que é uma coisa acessória, mas vamos considerar a praça como uma coisa junta. Ó, os ônibus de turistas lotaram. Ok, a frase ainda tem uma certa existência, porém ela está meio indefinida, não está? Não está assim morta, mas também não está linda, maravilhosa, fantástica. Por quê? Porque esse verbo lotaram, ele é aquele tipo de núcleo que eu também falei, que era o núcleo que precisa de mais coisinha, que é aquele núcleo que vai pedir coisas a mais. Então, portanto, praça ali, a praça vai ser uma coisa chamada complemento. Vou colocar uma caneta colorida no complemento. Vou fazer um círculo no complemento. E nos adjuntos eu vou colocar de verdinho. Ó, os, o de turistas. E dentro desse complemento vai ter um adjunto que é o a. Esse a aqui ele pode ser colocado fora porque praça vai continuar de boa. Tranquilo? Então, deu para entender mais ou menos como é que funciona a estrutura sintática? Né? Claro que a gente vai ver isso com mais afinco no decorrer do ano. Ó, vamos pegar um outro exemplo para a gente analisar ali. Ó. A fé na vitória estimulava os jogadores. Temos ali, então, vamos analisar primeiramente assim. Ó. Vamos pegar cada palavra ali. Se eu tirar o a, essa frase, ela ainda continua viva? Continua. Fé na vitória estimulava os jogadores. Funciona, ok. Se eu tirar fé, vamos primeiro identificar os núcleos. Palavra por palavra. A gente vai ver quem são os núcleos ali. Ó, a fé na vitória estimulava os jogadores. Se eu tirar fé, ó, a na vitória estimulava os jogadores. A frase morre, fica sem sentido, morta, morreu, já era, lixão. Então a gente tem o primeiro núcleo ali que é fé. Vamos pegar o núcleo ali de canetinha vermelha? Vamos. Na vitória, porque o na ele é preposição. Então quando há preposição a gente tem que analisar a palavra que vem depois também, porque forma uma coisa só. Porque a preposição tem esse poder de pegar uma palavra que vem depois e ela relaciona com a palavra que vem antes. Ó, a fé na vitória estimulava os jogadores. Então ali, o na vitória, a gente pode colocar fora? Pode. Ó. A fé estimulava os jogadores. Claro que a palavra fé é aquele tipo de núcleo que não basta a si mesmo. Porque quem tem fé é fé em alguma coisa. Né? Então, na vitória é algo que é importante, mas também não é algo que mata uma frase, mas é importante. Ó, estimulava. Se eu pôr fora esse verbo, ó, a fé na vitória, os jogadores. Morreu a frase, então a gente tem outro núcleo ali. Outro núcleo ali. Tá bom? E esse núcleo estimulava, eu posso colocar um ponto final depois dele? Ó, a fé na vitória estimulava. Pum! Ele é aquele tipo de núcleo também que é, né, problemático, que vai precisar de alguma coisa para ele ter sentido completinho, perfeito, redondinho, bonito. Então, o que vem depois é algo que é importante, mas é também algo cuja ausência não mata essa frase. Tranquilo? Então, a gente viu primeiramente os núcleos. Vamos agora colocar os complementos. Os complementos a gente já viu que tem os jogadores, que completa o sentido desse núcleo, estimulava. E na vitória também é um complemento, porque deixa aquele núcleo com um sentido mais completo. Então, uma coisa que a gente tem que ver sobre os complementos, eles são importantes. Eles são importantes para quê? Para que a frase fique redondinha, fique completa. Já os adjuntos são tudo aquilo que pode ser retirado. E a frase não morre e nem sente falta. Ela ainda continua completa. Né? Então temos dois pequenos adjuntos aqui, ó, o a e o os, que podem ser retirados sem que a frase fique incompleta, tá bom? Então, essa parte da sintaxe, esses três conceitos, núcleo, complemento e adjunto, tem que ficar bastante claro.
Porque a análise sintática ela vai partir disso, a partir desses 3 conceitos bem básicos, tá bom? Vou apagar o quadro aqui para a gente arrematar o último tópico da aula de hoje, que é o conceito de frase, vou colocar aqui, oração, período. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para minha cara não tapar. Então, frase. Frase é um enunciado, ou seja, enunciado é algo que é falado, ou seja, algo que está em curso entre alguém que fala e alguém que recebe. Frase é um enunciado. É um enunciado que pode ter tamanhos diversos. Tamanhos diversos e também complexidade diversa. E uma frase ela é marcada por pontuação e também por entoação, ou seja, a forma pela qual a gente fala alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo chove, eu estou falando uma frase assertiva, ou seja, uma frase afirmativa, algo que está acontecendo neste momento. Agora, se eu falo assim, chove, vocês veem que a entoação muda, ou seja, a forma pela qual eu falo algo muda. Então, a frase ela é marcada por isso também, pela pontuação e pela entoação. Né? Então, a frase é o quê? É um enunciado que serve de informação entre 2 ou mais pessoas que estão num processo de comunicação. Né? Então, frase é uma coisa maravilhosa, ou seja, a frase ela tem sempre um propósito comunicacional. A frase é um enunciado, então, capaz de transmitir, de traduzir algum sentimento completo em um contexto de comunicação, ou seja, dependendo de onde ela vai ser feita. E aí as frases elas assumem diversas formas. Pode ter uma frase assim, ai meu Deus, ou uma frase assim, o sol, né, emite uma energia que leva tanto tempo até chegar até a Terra. Nós temos uma frase mais complexa. E temos aquela que eu falei antes. Ai meu Deus, isso é frase também. Embora essas frases curtinhas, como ai meu Deus, vem cá, ou cuidado, elas são chamadas de frases contexto. Por quê? Porque elas só podem ser plenamente entendidas quando tu enxergas ou ouves essas frases dentro de um contexto maior, dentro de um contexto amplo de comunicação. Então, frase contexto é sempre coisinha pequena e que somente é totalmente apreendida devido ao ato comunicacional ali presente. Isso aí faz parte de uma outra área da gramática que é a pragmática, que é meio assim que a língua em ação. Né? Quais são os propósitos da língua? Então, uma frase ela pode ter verbo ou não. Quando é uma frase sem verbo, então vamos colocar ali, ó, quanto à presença de verbo. Frase nominal. O que é uma frase nominal? Aquela frase que não possui verbo, como ah, meu Deus, socorro. Né? Todas essas que eu estou colocando aqui são frases nominais, que são quase sempre elas se prestam a serem frases de contexto, ou seja, frases que só são totalmente aprendidas quando encaradas dentro do seu processo de criação. Até o psiu, quando alguém está dando aula, isso é uma frase, mas é uma frase nominal, porque não possui verbo. Agora, quando a frase possui verbo, ela é chamada de frase verbal ou um nome que é bastante utilizado em sintaxe, que é a oração. Oração, então, portanto, é uma frase com verbo. Tipo assim, Deus cuida de todos. Aqui a gente tem uma frase verbal, porque tem um verbo, cuidar. Então, em torno desse verbo surge todo um pensamento, todo um propósito comunicativo. Então, aqui a gente tem uma frase verbal ou uma oração. Então, a gente já viu 2 conceitos. Ó, frase, que é qualquer processo que transmite informação,
Ela pode vir sem verbo, aí é uma frase nominal, essas aqui, bonitinhas, pequenininhas, fraquinhas, ou ela pode ser uma frase verbal ou oração. O período é um enunciado mais complexo, ou seja, o período ele parte de uma oração, ou seja, de uma frase com verbo. Então, assim, ó, o período ele pode ser também simples, quando ele tem uma única oração, que, como eu vou colocar aqui assim, ó, o professor gosta dos alunos. Nós temos um período simples, por quê? Temos quantas orações aí, quantas frases com verbo? Só uma, por causa que só tem um verbo. O verbo gosta, então só tem uma única oração, uma única frase verbal, portanto tem um período simples. O período, então, ele parte o quê? Da existência de uma oração, porque ele é um pensamento mais complexo. Agora, a gente pode ter mais complexo ainda, que é o período composto. Vamos pegar aquela primeira oração ali, ó, o professor gosta dos alunos e os estimula nos estudos. Aqui a gente tem um período composto, por quê? Quantas orações a gente tem? Quantas frases com verbo a gente tem? Eu vou pintar embaixo a primeira frase. Vou pintar de caneta colorida. Ó, a primeira frase. O professor gosta dos alunos. Essa é a primeira frase. E a outra frase, quem é? O professor os estimula nos estudos. Ou seja, o professor estimula os alunos nos estudos. Vamos colocar de verde. Os estimula nos estudos. Então ali, ó, vocês estão vendo uma coisa. Temos duas orações que ambas terminam no mesmo ponto final. Então aqui a gente tem um período composto. Ele é composto por duas orações. Então, o período composto ele parte de duas orações que se relacionam entre si. Nós podemos ter períodos compostos de vários tamanhos, com duas orações, com 3, 4, 5. Vai depender do propósito comunicativo e também da complexidade do pensamento, tá bom? Espero que tenham gostado e no nosso material ali impresso e também disponível online, nós colocaremos exercícios para verificar o conhecimento de vocês quanto a esse assunto, tá bom? Um beijo e fiquem muito bem.